anual da Páscoa do Senhor. E deixemos que Deus, em seu infinito amor, reacenda em nós a chama batismal. Com Jesus, vamos ao deserto da existência humana, para também com Ele vencermos as ciladas do inimigo e o fermento da maldade. Impulsionados pela campanha da Fraternidade 2026, meditemos e anunciemos o querer de Deus, que todos tenham uma moradia e uma vida digna. Celebremos com fé este dia do Senhor. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão, os caminhos do Senhor são verdade, são amor, e em os passos nos espera o Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento, eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem calor nos olhos seus, meu sofrer, meu morrer, libertai em vossos céus e fazei para viver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nessa noite para celebrar o amor de Cristo, meus irmãos. Mas nem sempre nós estamos bem com a vida, né? Sempre os problemas acontecem. Principalmente nesse tempo de quaresma, o demônio está mais próximo, que é tentar as pessoas cristãs. Então, por isso, meus irmãos, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados,
Senhor, quem recebe tua mão, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, que são muitos, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos, colocando no nosso silêncio do nosso coração as nossas intenções para esta celebração. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos sentar e ouvir com atenção o rito da palavra. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore de aspecto atraente e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhum das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o tocais, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. E ela comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem de piedade.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram contra Adão, o qual era a figura provisória, aquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior, que é a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz. O que é pecado de um só? Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça, frutificada em justificação, a partir de numerosas faltas, por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito é superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá vida, com efeito como pela desobediência de um só homem. A humanidade toda foi estabelecida numa situação de um pecado, assim também pela obediência de um só. Toda a humanidade passará para uma situação de justiça,
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje, domingo, primeiro domingo da quaresma, vemos como Jesus foi tentado. Imagina como Jesus fala, eles não fazem isso com uma árvore verde, imagina com uma árvore seca, que somos nós, né? Somos tentados a todo instante. Por isso que eu falei hoje, no início dessa celebração, pedindo a Deus por nossos pecados, que nós somos tentados, viu? Nós estamos vivendo o tempo de quaresma. Parece que o demônio está mais próximo para estar nos seduzindo, nos tentando de todas as formas, para tirar nós do sério, né? Mas nós não vamos ceder, porque nós temos alguém do nosso lado. Quem é esse alguém? Jesus. Esse é o homem forte, é essa árvore forte. Se nós estivermos com ele, jamais nós teremos medo de nada, né? Somos vencedores, sim. Então aqui nós vemos a primeira leitura,
como foi criado, como foi entrado, como foi criado o homem. O homem foi criado do pó da terra. Imagina quem somos nós, né? Somos formados do pó da terra. Por isso que na quarta-feira de cinza, nós falamos, se tu és do pó, tu veio, ao pó tu voltarás. Queremos ou não, um dia vamos voltar a ser pó, né? O que é mais importante, porque durante esse tempo que nós estamos nesse tempo verde, nós temos alguém que possa nos eternizar, Jesus. E quando nós estamos em cima desse chão, vamos buscar, sem cessar, gente, esse caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao céu. Porque esta vida aqui é passageira, mas essa que está para vir é eterna. Essa vida eterna que nós temos que nos preparar, porque nela, o que nós fizemos aqui agora, estamos construindo essa escada que leva até os céus. Por isso que aqui temos a tentação do demônio com Jesus, e vemos também a tentação do demônio, da serpente, ao primeiro casal. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus fez aquele paraíso para o ser humano ser feliz. Para o ser humano nunca ver pecado. Aí alguém diz, não, mas se alguém fala assim, mas como é que o homem não poderia pecar? Como é que poderia aumentar o mundo, né? Acha que esse crescimento do ser humano é por causa da desobediência de Adão e Eva, em termos de crescimento da vida material, ou seja, o relacionamento do homem com a mulher que faz crescer a humanidade? Não. O ser humano poderia estar no mesmo caminho com essa multidão de gente, mas numa vida diferente. Sem pecado, desde que ele fosse obediente. Aqui apenas é a palavra-chave, é a palavra desobediência. Porque Deus fez o homem e a mulher para ser feliz e colocou naquele paraíso. Aqui tem tudo para você sobreviver, viu? Vocês vão viver de tudo aqui. Mas aqui tem uma árvore no centro desse paraíso que vocês não podem nem tocar, nem olhar para ele. Será simplesmente um fruto proibido? Será simplesmente uma ordem que Deus estava colocando para Adão e Eva? Se eles iriam obedecer, poderia até não ser nada aquela fruta, aquele fruto, poderia até não ser nada, desde que o homem obedecesse a Deus. Ou seja, aqui o centro de tudo isso se chama obediência. Quando o pai, a mãe, dá uma ordem para o filho, para a filha, é para o filho e a filha obedecer. Se o filho não obedece pai e mãe, então eles são desobedientes. Se são desobedientes, então estão no pecado. Está vendo? Aí está o pecado. O pecado da desobediência. Simplesmente a mãe dá uma ordem dentro de casa: minha filha, você não faça isso. E ela vai e faz. O que foi que ela cometeu? Pecado. Pecado. Então assim Deus deu essa ordem para esse primeiro casal. Entrou o pecado. Por um só homem entra o pecado no mundo. Mas vemos a segunda leitura de São Paulo, como é bonita, né? Porque Deus dá a volta por cima. Por um só homem, Jesus Cristo, entra a nova vida. Este pecado é abafado. Esse pecado que o homem cometeu, ele é abafado. Porque Jesus vem para trazer uma vida nova. Jesus vem restaurando o ser humano. E a partir dali, da vinda de Jesus, foi através do sangue de Jesus que a vida entra. A missão de Jesus é essa: salvar. Daí a palavra Salvador. Salvador do mundo. Mas Jesus salva cada um de nós. Sim, Ele salva. Mas é necessário, Jesus quer de nós a nossa parte. O que eu estou fazendo para mim ser salvo? Está vendo? Começa por nós, começa por mim. O que eu estou fazendo aqui agora para me ser salvo? Eu preciso fazer a minha parte. Porque Jesus já fez a parte dele. Jesus já colocou a salvação nas nossas mãos. Agora eu preciso fazer a minha parte. Porque Jesus tem poder para nos salvar, para nos libertar de todo mal, de todo pecado. Mas o nosso coração é uma chave
que só abre do lado de dentro. Ela não abre do lado de fora. O próprio Deus não é capaz de abrir essa chave do nosso coração. É você que tem que abrir. É você que tem que abrir essa chave do teu coração e fazer com que aceita essa palavra de Jesus. Fazer com que Jesus entre dentro desse coração e transforme. Como Deus fala ali o profeta Joel fala. Joel, meu Deus. Pode ser Joel mesmo. Mas ele fala que eu abrirei o teu coração e fazer transformá-lo, ou seja, abrirá. Mas você precisa abrir seu coração. Eu fazer do teu coração de pedra um coração de carne. Está vendo? É esse coração de carne que vai entrar tudo o que é graça, tudo o que é vida dentro dele. Porque a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu quero amar mais meu próximo. Eu quero evitar sair da minha casa, em vez de eu ir dar uma força amiga para o meu vizinho. Eu quero para ir dar uma palavra amiga, eu vou lá criticar a vida do outro. Eu quero fazer com que nessa quaresma, vou fazer um jejum, não só jejum de comida, mas um jejum que eu vou fazer, eu posso economizar e fazer alguém ser feliz. Eu posso fazer um jejum de língua, que muitas vezes a minha língua fala demais, não mata só com faca, nem só com ferro, mas mata com a língua. Então eu preciso transformar a minha vida. Não é fácil, porque nós vivemos essa vida que nós estamos vivendo, e dizer que a partir de hoje eu quero montar uma vida, ser uma nova criatura, não é fácil nós ter uma transformação dentro do meu coração, né? Então por isso que o Evangelho, minha gente, o Evangelho de Jesus no diálogo com Satanás, imagina bem. Você já sonhou alguma vez falando com Satanás? Não é fácil, né? Você de frente a frente, você falar com ele. O próprio Jesus viu aí o diálogo dele com Satanás, porque Jesus estava jejuando, assim ele foi batizado, ele foi ficar 40 dias. Olha bem a preparação de Jesus. Ele sabia que ele ia enfrentar um desafio muito grande. E ele saiu daquele momento do seu batismo, foi para as montanhas. E ali ele ficou 40 dias sem comer nada. Mas no final desse dia, Jesus sentiu fome. Imagina bem, desce um anjo do céu, né? Segundo o povo de Jerusalém, isso não está na Bíblia, né? Desce um anjo do céu, o povo lá diz, olha, desceu um anjo ali, o anjo foi visitar Jesus. Que anjo? Nada, foi um demônio. Está vendo? E ali ele chega e fala para Jesus, mas você está aqui passando por... Tu não és Deus? Faça essas pedras transformar em pão. Você viu lá bem o diálogo dele com ele? Imagina bem, ele tentando Jesus. E Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que ensinamento Jesus está ensinando para nós aqui agora. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem uma outra segunda tentação. Jesus, ou seja, o demônio leva Jesus para um outro lugar. Para onde? Quem ouviu o Evangelho? Para onde, gente? Montanha. Então, foi para um lugar bem alto, foi para uma torre de um edifício da igreja, e lá acontece que ele manda Jesus descer, lá de cima para baixo, né? Que ele diz, não, seus anjos vão mandar você salvar você, vai mandar te libertar, que ele não vai deixar você cair no chão. Sim, certamente ele iria libertar Jesus, mas Jesus fala, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Imagina bem. E a terceira tentação, ele leva para um lugar mais deserto ainda, um lugar mais alto, e lá nesse lugar ele quer mostrar para Jesus o reino de Satanás. Olha, imagina bem, segundo o Evangelho, tem esse reino dele, não tem? Qual é esse reino de Satanás? Está no mundo. O reino dele está no mundo. E o mundo está encarretado, gente de Deus. Quantas pessoas estão vivendo esse reino dele? Quantas pessoas, em vez de buscar o reino dos céus, buscar a igreja, buscar a santidade, estão buscando a matéria, o reino de Satanás? Por isso que ele fala, eu te dou tudo isso para você. Se você prostrar diante de mim, olha que pessoas mais astuciosas a ele, né? Falando com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Jesus disse para ele, afasta de mim, Satanás. Só o Senhor teu Deus te adorarás, mas ninguém. Imagina bem, foi isso que
Foi isso que Jesus falou, e ali naquele momento Satanás não aguentou essa palavra de Jesus, ele explodiu, né? Ele subiu. Então, por isso, que ele voltará em tempos oportunos. E ele hoje, ele continua no mundo de hoje, tentando as pessoas. E nós podemos estar do lado de Jesus, que se você é forte, você é capaz de superar todas as tentações, porque Jesus superou. Aonde chegou o momento que Jesus falou, você faz isso com uma ave verde, imagina com uma ave seca. Jesus está dando a comparação dele para nós. Nós somos tão frágeis, o ser humano é tão frágil e precisa dessa força divina, que ele venha restaurar a nossa vida nesse tempo de quaresma, nesse tempo que inicia, que possamos fazer uma reflexão da nossa vida. O que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa fazer parte desse rebanho tão divino, para que eu seja a pessoa mais forte e possa aguentar todos os desafios que a vida nos oferece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dando os primeiros passos neste itinerário de conversão, apresentemos ao Deus Criador, amigo e misericordioso, as nossas súplicas, onde iremos responder: assisti, ó Senhor, o vosso povo. Vamos dizer: assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades e colocar-se com empenho no caminho de conversão, superando as tentações diárias que nos afastam dos bons propósitos do Evangelho. Rezemos. Assisti, ó Senhor, vosso povo. Com aqueles que estão à frente das nações, estados e municípios, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueçam de promover as ações em vista do bem comum. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa de sua fé permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja, rezamos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Para que nós, participantes desta Assembleia Litúrgica, fortalecido pela graça sacramental, possamos rejeitar tudo aquilo que divide nossa comunidade e continuemos a promover a unidade e a solidariedade. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pelos catecúmenos, para que possa percorrer este itinerário quaresmal segundo o convite
deixado por Jesus Cristo, dedicando-se à oração e à meditação da palavra e aos gestos de caridade, rezemos. Assisti ao Senhor vosso povo. Assisti ao Senhor vosso povo nestes dias de empenho pelos frutos da conversão e santificação, para que, fortalecidos pela graça, possamos chegar com alegria às festas pascais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos nosso canto de oferta, onde iremos ofertar, podemos ofertar nesse momento, inclusive o nosso coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra. No lugar novo coração de carne, o vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Entre vós eu plantarei o meu espírito, amarei os meus preceitos, seguirei o meu amor. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, qual pastor vos guiarei, para a terra vossa pátria. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Esta terra habitarei, foi presente vossos pais, serei sempre o meu povo, eu serei o vosso Deus. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a esta nossa pequena oferta, com as quais iniciamos a nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui tem um folheto, acompanha esse momento aí de louvor, o número 17. Irmãos e irmãs, vamos louvar e bendizer o nosso Deus, que caminha junto do seu povo e sempre estende as suas mãos para livrá-lo dos perigos. Bendito sejais, Senhor nosso Deus. Nós nos louvamos, Deus, Pai de bondade, pois nos quais nos dais a cada ano a graça de esperar com alegria a Santa Páscoa. Bendito sejais, Senhor nosso Deus. Vós abris para nós nesta quaresma a estrada do êxodo para nos fazer retomar a nossa vocação do povo da aliança, consagrado no batismo, mergulhado em Cristo ressuscitado. Bendito sejais, Senhor nosso Deus. Nós vos louvamos pela oportunidade de refazer as nossas escolhas e de nos arrepender de nossa maldade, pois vossa misericórdia jamais se cansa de nos levantar e restaurar. Bendito sejais, Senhor nosso Deus. Derramai sobre nós
o vosso Espírito Santo, e recebei o nosso espírito contrito, juntamente com nossa louvação, por vossa infinita bondade. Bendito sejais, Senhor nosso Deus. Acolhei essa nossa confissão de fé sincera em vossa misericórdia. Ó Deus fiel, em nome de Jesus, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E obediente à palavra do Senhor e formado por seu divino ensinamento, ousamos juntos dizer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta oração precisamos, a oração da paz, da missa só o padre reza sozinho. Mas na celebração da palavra, toda a comunidade tem vez e voz para rezar, para pedir a Deus pela paz do mundo, para pedir a Deus pela paz de nossas famílias. Assim vamos rezar. Senhor Jesus, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esse amor de Cristo que pode saudar um ao outro, viu? A paz é Cristo, a paz é Cristo. Jesus disse que somos todos irmãos. A paz é Cristo, a paz é Cristo. Jesus disse que somos todos irmãos. Quem pode se ajoelhar nesse momento, se ajoelhe, como Jesus fala, a palavra fala, todo joelho se dobra diante de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso queremos com todo amor e respeito, graças e louvor se dê a todo momento, ao Santíssimo e Divino Sacramento, graças e louvor se dê a todo momento, ao Santíssimo e Divino Sacramento, graças e louvor se dê a todo momento. ao Santíssimo e Divino Sacramento. Jesus presente que agora no altar nos convida a fazer parte desse banquete da vida. Quando Jesus aqui mesmo fala, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come desse pão viverá eternamente. Sentimos esse desejo desse banquete. Sentimos esse desejo de receber Jesus no meu coração. Por isso, meus irmãos, nesse momento, junto comigo, vamos rezar para bem preparado. Senhor Jesus, o vosso corpo que vou receber agora, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, ser sustento e remédio para a minha vida. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Feliz somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas recebo a palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarda nesta vida e para a vida eterna. Amém. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. E todos vistam sim, e creiam sim no Evangelho. Feliz é aquele
e a medida dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Convertam-se e creiam assim no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore, e a beira da corrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Amamos, ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar? Um pequeno aviso. Aviso esse que falar um pouquinho sobre o nosso encontro de hoje com o nosso Padre, primeiro encontro que sabemos que nosso Padre, para vocês que estão aqui chegando, né, ele mudou, saiu há poucos dias, agora entra esse novo Padre, novo que fui. Desça, Senhor, sobre o vosso povo, copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança na tentação. Confirme-se a virtude e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos pedir agora essa bênção à nossa querida mãe, né? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa querida mãe, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a alegria, a paz, a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos o canto final. Nos caminhos da vida sofrida, a irmã sem abrigo e sem chão, na calçada do pau da escola, e ao ouvido do flagor do irmão, mas o véu se fez moradia, no presépio da simplicidade, vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão.
realmente faz parte da nossa igreja. Eu já sinto eles fazendo parte da nossa igreja, viu? Também você mais Romero. Vieram de São Paulo. É que vocês são de São Paulo, então depois de tudo isso, vou dar uma salva de palmas para eles, né? Obrigado. Eles merecem. E a Deus sempre nos acompanha. Graças a Deus. Pode falar. Vocês sabem, pode falar.